Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, se lançou aos seus pés e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mães de joelhos, filhos de pé. Quando eu li este texto maravilhoso, as Sagradas Escrituras, tratando sobre esta mulher, eu percebi claramente como Jesus abre uma jornada, uma caminhada, uma história de fé, de forma sem ter discriminação, sem ter limites, porque esta história revela algo maravilhoso que aconteceu naquele tempo e inaugurou uma nova história para toda a humanidade. Jesus acabara de tratar sobre alguns assuntos com os escribas e fariseus. Na história, Jesus discute com os fariseus, com os doutores da lei, a respeito do que era pureza e impureza. E ele fala com clareza para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que procede do coração, ou seja, vem de dentro. Isto sim é que contamina o homem. Quando Jesus ele trata sobre este assunto com aqueles judeus, ele estava então já preparando uma nova etapa em seu ministério. E esta etapa que muitos de nós não conseguem perceber é inaugurada quando ele encontra com esta mulher chamada na Bíblia por Ciro Fenícia, uma mãe gritava desesperadamente, uma mãe clamava para que houvesse uma intervenção divina na sua casa. Uma mãe não queria saber quem estava do lado, uma mãe não queria saber o que estava acontecendo, uma mãe só queria se aproximar diante daquele homem judeu palestino que agora caminhava bem pertinho da sua casa. Aquela mãe clamava e pedia, como nós acabamos de ler: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Aquela mulher, ela sabia o que estava dizendo. Filho de Davi era uma expressão
destinada apenas para aqueles que tinham direito a ser rei. Aquela expressão significava o seguinte: este vem de Davi, e ele sim tem autoridade para sentar no trono. Ele sim tem autoridade para realizar o que Deus deseja que ele realize. Perceba, aquele a quem reconhecemos como Senhor, ele tem autoridade para reinar, ele tem autoridade para fazer o que ele quiser. E ele, como rei, agora reconhecendo assim como aquela mulher que não tinha nome, mas podia ser chamada de a mãe corajosa. E eu quero dizer uma coisa para você: não existe coisa mais motivadora do que um coração de mãe. Não existe algo tão forte quanto os sonhos de uma mãe. Ela sim percebe que aquele homem era um homem diferenciado, ele sim era o que tinha autoridade, ele sim era rei, mas ela percebe que muito além destas compreensões e destes conceitos que eu passei para você, existia diante dela um homem que podia mudar a história da sua família. A sua filha estava tomada por demônios. A ênfase deste texto não é esta realidade dura, que muitos são vítimas. A ênfase desta história está no pão e no filho. Pão do céu que agora vem alimentar filhos. E filhos judeus que estavam sendo alvo de um mudar, um virar de mesa, porque o Messias estava presente. Mas a história daquela mulher era importante para Jesus. Só que Jesus, de início, ele parece que não dá muita atenção, porque ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Para aquela mulher bastaria, talvez, uma palavra daquela ou daquelas para dar meia volta e ir embora. O que normalmente acontece com a maioria de nós. Diante de algo que não nos agrada, viramos as costas e saímos da presença do Senhor. Não é o correto. Mas a maioria de nós, diante de algo que nos confronta, diante daquilo que não nos agrada, damos as costas e vamos embora. Mas aquela mulher não agiu assim. Aquela mulher continuou clamando. E eu quero inspirar você, mãe, a não desistir. A não desistir dos seus sonhos em relação aos seus filhos. A não desistir das promessas de Deus para a sua vida. Mas além de você, mamãe, também aqui tem papai. Papai que precisa também se levantar e ter coragem de enfrentar, de prosseguir diante de barreiras e dizer: eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos sonhos que Deus colocou no meu coração, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir.
diante de barreiras, você não pode desistir. Aquela moça, aquela mãe estava sendo provada, e ela foi aprovada quando o seu coração se abre diante do Senhor, porque diz a palavra do Senhor no versículo 25, que ela se lança aos pés de Jesus, ela se joga diante de Deus. Por vezes eu sei que as provações, as aflições deste tempo te fazem chorar, te fazem lamentar, te fazem ficar numa situação que você vai dizer: eu não aguento mais, eu vou dar um basta nisso, ou eu vou esquecer, ou eu vou virar as costas. Eu sei que os momentos que passamos na vida, como cantamos aqui, quando a nossa fé é provada, passa na nossa mente a vontade de recuar. Mas aquela mulher, ela não fez isto. Ela prosseguiu, só que da melhor maneira. A melhor maneira de você lutar é de joelhos. Olha para o outro lado e repita: a melhor maneira de você lutar é de joelhos. Mas como assim, pastor? De joelhos? Sim, de joelhos, mas diante da pessoa certa, diante da situação certa. E qual é a pessoa certa? Ou qual é a situação certa? É quando o Senhor se apresenta para você e diz para você: se você está chorando, confia. Se você está lamentando, confia. Se você está diante do impossível, confia. Mas confiar na pessoa certa, e esta pessoa certa e única é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava ali diante daquela mulher, e ela não perdeu tempo, se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Você precisa de socorro? Eu quero dizer uma coisa para você: a religião não pode socorrer você. O pastor não pode socorrer você. Papai, mamãe não pode socorrer você. Mas Jesus pode. Ele pode. Ele pode ir diante daquela expressão clara de fé, de entrega. Jesus passa a dialogar com aquela mulher. E aí, tudo se transforma. Porque aquela mulher tinha pelo menos 3 razões para não ser atendida, não ser socorrida e não levar o seu milagre. Primeiro, ela era uma mulher que não era judia. Segundo, ela era uma mulher estrangeira, ligada a uma história terrível. Porque aquele povo que morava do outro lado do mar da Galileia era o povo em que Deus ordenou que Moisés destruísse.
porque era um povo perverso, era um povo que sacrificava os seus próprios filhos aos seus ídolos, e era um povo inimigo dos judeus. Historicamente, tudo indicava que Jesus iria despedir aquela mulher, mas não foi assim. Ele começa a relacionar com ela e fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Muita gente acha que Jesus estava sendo ignorante aqui, mas não estava. Para os judeus, aqueles que não eram judeus eram cães. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu gosto tanto desta história, porque a história desta mulher é o que mais se aproxima da nossa história. Brasileiros. A nossa realidade, mineiros. E mais especificamente, a nós que somos juiz-foranos. E eu vou explicar por quê. A perversidade que existia naquele povo também existe nos nossos tempos. E eu não quero assustar você, mas hoje, nos nossos dias, muitos brasileiros pegam crianças para sacrificá-las a demônios, que eles chamam de entidades. E eu vou também chocar mais um pouquinho a você. Muitos daqueles que a gente ama de paixão, que está lá na novela, cantando, sendo famoso, fez sacrifícios de crianças para alcançarem a posição que estão hoje. A realidade da nossa nação, por aderir religiões que não são lá algo tão terrível aos nossos olhos, mas as suas práticas ocultas são terríveis aos olhos de Deus. Só que o Senhor, Ele olha para mim e para você com compaixão e diz assim: eu quero mudar a história desta nação. Eu quero mudar a história deste povo. E nada melhor do que mostrar o caminho de transformação. E este caminho está na pessoa de Jesus. Este que está acima da religião, este que tem poder para quebrar toda sorte de magia negra, toda sorte de feitiçaria, este sim que tem poder para mudar e libertar aqueles que estão enganosamente envolvidos em práticas ocultas. Deus mostra o caminho, é Ele, é Jesus que muda. É Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que salva e muda a história, como mudou a história desta mulher. E ela entende muito bem e responde para Jesus algo que toca profundamente o coração de Deus. E eu quero sinceramente, Deus seja tocado pelo seu clamor, pelo seu grito, pela sua necessidade. Ele pode ser tocado por você, Ele está acessível. E aquela mulher recebe Jesus, aquela palavra que para alguns seriam uma palavra agressiva, e ela fala: sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas Ralph Martin diz que aquela mulher, aquela mãe, é a porta-voz para o mundo,
para o mundo não judeu, que se tornará beneficiário da generosidade do Messias. Um outro teólogo chamado Joaquim Jeremias, ele vai dizer o seguinte: a fé daquela mãe não consiste no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, mas no fato de que, com o seu sim, Senhor, mas ela o reconhece como pão da vida. Perceba aqui, querido e querida, que quando aquela mulher diz: olha, é verdade, o pão é para os judeus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos, eles se satisfazem com as migalhas. Aquela mulher estava querendo dizer para o Senhor: eu sei que tu vieste para os judeus, eu sei que tu és o Messias, mas eu sei também que tu és o pão da vida, e apenas uma migalha do Senhor para mim já me basta. Apenas uma migalha me basta. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E o texto sagrado dá o fim daquela história, quando diz que desde aquele momento a sua filha ficou curada. Desde aquele momento que Jesus dá a ordem para aquela mulher: olha, você pode ir para a sua casa. O seu desejo, o seu grito foi atendido. O Senhor quer atender o meu e o seu grito. Deus sabe o maior desejo do seu coração. Você crê nisso? Ele conhece a sua história, assim como Ele conhecia bem a história daquela mulher que se parece muito com a nossa história. E Ele quer atender a sua oração. Ele quer ouvir o seu grito.